12 horas de avião de lá. Já gastou mais, até 2 dias, tá, né? Dependendo. E ele é lá da Zâmbia, na África, no continente africano. E ele está passando esses dias aqui no Brasil, veio rever uns amigos e veio aqui ver a gente também. E eu não sou muito bom ainda, cara, anunciando e tal. Eu prefiro já ir para os finalmente. Tenha liberdade, pode ficar à vontade. Até meia-noite tem muito tempo. Graça e paz, irmãos. Amém, queridos. Olha, eu me sinto muito feliz de estar aqui com os irmãos. Que ambiente gostoso, que ambiente profético esse lugar. Não dá para explicar. Eu só posso expressar isso para os irmãos, que desde o momento que eu entrei, desde o momento do louvor e adoração, a gente pode sentir o fluir da presença de Deus aqui neste lugar. Amém? Olha, eu estou em Lucas visitando essa família bendita, com José Doutor, a Gracia, a família, o Rafael, o Daniel. E esses irmãos são pessoas preciosas. E estando no Brasil, eu faço questão de estar aqui, porque eu não sei como honrá-los, mas então não vim aqui para agendar, não sou itinerante, eu sou pastor de uma igreja local na cidade de Lusaka, mas eu sempre aprendi que nós devemos honrar pessoas como essa família, que tem sido bênção para as nações. Não é uma nação, para as nações. E então eu venho para trazer essa gratidão pelo coração, pelo amor que vocês têm por missões. E é claro que nessa oportunidade, eu não queria perder essa oportunidade. Quando eu conversei com o Daniel, eu falei: olha, eu quero conhecer a igreja de vocês, porque eu tenho acompanhado os irmãos pelas redes sociais, e é assim, né? Antes eu conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos contemplam. Que igreja linda, viu? Que igreja linda. Eu quero voltar aqui mais vezes, quero trazer a minha família. Eu tenho uma família linda. Minha esposa não pôde estar com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, a Camila, que tem 16 anos, a Milena está completando 13 anos. Nós estamos servindo a Deus na cidade de Lusaka, que é a capital da Zâmbia. Zâmbia é um dos países do continente africano. O continente africano tem 58 países, e um desses países é a Zâmbia. Língua inglesa, foi colonizado pelos ingleses. Nós já estamos ali 4 anos na Zâmbia. Morei 1 ano em Moçambique, em Maputo. Então são 5 anos no continente africano. E sabe, Deus está fazendo algo lindo nas nações. Tem sido poderoso a experiência que nós estamos tendo ali na Zâmbia, porque nós temos uma escola bíblica também. E esse ano agora, mês de agosto, está completando já nós estamos começando a 3ª turma de um seminário. E nós já plantamos, estamos plantando 4 igrejas. Uma igreja na Índia, Uganda, Quênia e Tanzânia, através dessa escola bíblica que temos ali. E essa semana que passou, nós formamos já
a segunda turma, e essa semana que passou, nós enviamos 6 paquistaneses que estarão plantando uma igreja no Paquistão com o Vergara. Quem conhece o Vergara? E já enviamos 2 casais e um rapaz para o Nepal. Nós vamos ter um projeto ali também no Nepal. Deus está se movendo. E eu quero nessa noite trazer uma palavra profética para os irmãos, que da mesma forma que Deus está se movendo nas nações, Deus ele também está se movendo em Lucas do Rio Verde. Amém? Isso é muito importante. E eu quero somente apresentar aqui 2 livretos. Esse primeiro livro aqui chama Pérolas da África. A minha esposa, ela compartilha aqui alguns testemunhos de mulheres que trabalham conosco, e ela escreveu, e na verdade eu dei o meu livreto, um livreto desse para um pastor amigo meu. Ele disse: olha, eu gostei do seu livro e tal, mas a Pérolas da África me fez chorar. Amém. E está à disposição dos queridos. Esse outro livreto aqui é Servindo Minha Geração, e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Então, você vai encontrar muita coisa que eu vou compartilhar hoje nesse livreto Servindo Minha Geração. Amém? Sabe, queridos, eu queria saber até que horas que eu tenho. 9. Então tá bom. Você falou até meia-noite, eu tenho material, quase levei a sério isso aí. Mas por que esse tema Servindo Minha Geração, ele é tão importante? E nessa noite eu quero falar sobre 2 pontos que é muito importante quando abordamos servindo minha geração. Porque quando você olha para Deus, você vai perceber que tudo para Deus, o mais importante sempre foi a geração. Sempre foi a geração. Quando você olha do começo da palavra de Deus, você vai perceber que na verdade Deus queria ter filhos de uma geração que pudesse expressar Cristo. Quando você olha para Noé, você vai perceber que Deus salva aquela família para salvar uma geração. O chamado de Abraão: você vai ser pai do que? De nações, de uma geração. Jesus, ele morreu pela geração. E é isso que está no coração de Deus. Moisés, 40 anos no deserto, e de repente Deus aparece para ele, e ele fala: Senhor, ainda bem que o Senhor apareceu para mim. E aí Deus olha e fala: não foi para você. O clamor do meu povo chegou diante de mim. O clamor da geração chegou diante de mim. E essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, essa palavra é para você. E o objetivo dessa palavra é que você entenda que você é importante para essa geração. Amém? É importante que você entenda que Deus não te chamou para fazer o seu nome grande. Deus não me levou para a África para que eu tivesse um ministério grande, um nome grande, um nome famoso. Na verdade, Deus me levou para a África por causa da geração. Amém. Havia um clamor, havia pessoas clamando. E você sabe que nessa cidade existe um clamor. Nessa cidade existem pessoas que estão esperando por você. Essas pessoas estão clamando, e eles estão aguardando por você. No tempo certo,
na hora certa, Deus vai usar sua vida para alcançar essa geração. Amém? Então você precisa entender que o chamado de Deus para a sua vida não é de ficarmos aqui fechados em 4 paredes, num ambiente gostoso, amém? Amém. Mas é entender que há uma geração. Nesse exato momento existem pessoas que estão se drogando, se prostituindo, porque não conhece algo, não conhece Jesus. É um clamor, e eles estão esperando por você. Não é pelo Daniel, não é pela Jaz, é por você, é por cada um de nós que estamos aqui. Então nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Por que existimos? Por que nasci? Por que eu estou em Lucas do Rio Verde? Há um propósito, é verdade? Eu costumo dizer para algumas pessoas, né? Sempre as pessoas perguntam, mas como é que eu sei o propósito de Deus na minha vida? Já ouviram alguma coisa assim? Como é que eu sei o propósito? Olha, eu costumo responder dessa forma, né? Se envolva com alguma coisa. Se envolva, porque em algum momento você vai descobrir, nasci para isso. Em algum momento, você fazendo, se envolvendo, você vai entender por que você nasceu. Amém? Eu gosto daquela frase do Miles Monroe, que ele diz que a maior tragédia na vida de uma pessoa não é a morte. A maior tragédia de uma pessoa é uma vida sem propósito. E é importante que você entenda por que você nasceu. É importante você entender por que você está aqui. Amém, queridos? E para começar então a palavra, há um versículo bíblico que está em Atos capítulo 13, versículo 36. Então, alcançando a minha geração, servindo minha geração, eu preciso entender 2 pontos, e é sobre esses 2 pontos que eu quero compartilhar com você, que fala do chamado e que fala da identidade. 2 coisas importantes: chamado e identidade. E essa palavra, Atos 13, 36, e eu quero ler na Nova Versão Internacional. Ela diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. 3 palavras importantes. Davi serviu ao propósito de Deus, né? Serviu o propósito e geração. É interessante que a última coisa que é falado sobre Davi na palavra não é que Davi foi um grande rei, não é que Davi foi um grande ministro de louvor. A última coisa que é falado sobre Davi é que ele serviu ao propósito de Deus na sua geração. O que eu entendo com isso? Que para cada geração Deus levanta homens e mulheres para servir o propósito dele. E o que isso tem a ver conosco? O que nós podemos entender com isso? Que para essa geração, Deus está levantando você para servir o propósito dele. Isso significa que a obra que precisa ser feita em Lucas, Deus não vai ressuscitar Moisés,
Deus não vai ressuscitar Paulo, nem Tiago e nem João, porque eles já serviram ao propósito de Deus na geração deles. Então o bastão foi passado para nós. A obra que precisa ser edificada nessa cidade está nas nossas mãos. E Deus deseja usar você. Deus deseja usar a sua vida, porque a obra que Deus tem para Lucas do Rio Verde, deixa eu dizer algo para os irmãos. O propósito de Deus não é para 4 paredes. O propósito é para a cidade. A obra é para a cidade. A visão é para a cidade. A geração é a cidade. Porque se ficarmos fechados em 4 paredes, nós estamos limitando aquilo que Deus deseja fazer. Então nós temos que ter esse entendimento, que Deus me levantou nessa geração para cumprir o propósito dele. E o propósito dele é alcançar a geração. Então o que eu preciso entender? Eu preciso entender primeiramente o meu chamado. Qual é o chamado? O que é o chamado? Sabe que você precisa entender que não há um versículo bíblico no Novo Testamento que diz que Deus te chamou para o ministério. Na verdade, Deus te chamou para um relacionamento com Ele. Você sabia disso? Deus te chamou para um relacionamento. Então, o meu chamado, em primeiro lugar, é desenvolver, é ter relacionamento com Deus. Amém, queridos? Deus te chamou para desenvolver relacionamento. Qual é o exemplo, pastor? Bom, o exemplo é Jesus. Quando Jesus ele chama os seus discípulos, o que Jesus fala para eles? Siga-me. Siga-me, e vos farei pescadores de homens. Siga-me. Vamos desenvolver relacionamento. Vocês precisam me conhecer. Jesus não chamou eles, olha, vem porque eu vou enviar, eu tenho uma igreja para vocês cuidar. Vem porque eu vou enviar você para pregar. Vem, não. Siga-me. Vamos desenvolver relacionamento. Vocês precisam conhecer o meu coração. E aí eles desenvolveram relacionamento, e Jesus foi capaz de passar para os seus discípulos aquilo que estava no coração dele. E aí há um versículo bíblico que no final Jesus fala, e aí ele enviou o que? Ide e fazei discípulos. Ide e fazei. Então na verdade Deus me chama para um relacionamento, mas também Deus nos envia para o ministério. Então em primeiro lugar, você precisa entender que Deus te chama para um relacionamento com Ele. E quando nós desenvolvemos relacionamento com Deus, então Deus ele começa a compartilhar conosco aquilo que está no coração dele. Nós começamos a entender os projetos, os propósitos de Deus. Ele vai ministrando aos nossos corações. A grande questão que muitas vezes nos dias de hoje é que nós deixamos o lugar de relacionamento e começamos a fazer coisas. E aí começamos a fazer coisas. 1 ano, 2º ano, 3º ano. E aí alguém pergunta, mas por que você está fazendo isso? Sabe, eu não sei. É porque eu sempre fiz. Não tem um propósito? Não tem? Não. Por quê? Nos tornamos religiosos, porque não ouvimos mais de Deus. Nós deixamos o lugar do relacionamento.
E isso é extremamente importante. Amém? Amém. Então eu vou dar aqui eu vou tentar explicar para vocês de uma forma melhor. Amém? Carol, vem aqui, eu vou usar você como exemplo. O que eu fiz? Chamei a Carol. Não é verdade? Mas é engraçado, Carol, quando eu te chamei, parece que você estava com uma agenda na mão. Onde é que você deixou a agenda? Muito bem. Quando o Senhor chama, você não vem com a sua agenda. Quando Deus te chama, não é do seu jeito, não é da sua forma. E por que você vê? Você tem que fazer o quê? Não sabe. Então ela deixou a agenda do lado, ela atendeu o chamado, mas ela veio por quê? Porque ela me conhece, não é verdade? Se é um estranho passando aí, Carol, ela não vai, não é verdade? Ela veio, ela atendeu, porque ela me conhece. Mas ela não sabe por que veio, o que ela tem que fazer. Então, Carol, você vai pegar essa água aqui e você vai servir aquela jovem lá. Preste atenção, irmãos, ok? De preto, lá na parede. Amém? Perceberam aqui? Amém. E o que a Carol fez é justamente o que muitos de nós fazemos. O que aconteceu aqui, irmãos? Ela veio, recebeu o que ela tinha que fazer, não foi? Ela foi lá, entregou a água. E é o que acontece conosco. Muitas vezes nós ficamos tão apaixonados, ficamos tão entusiasmados com a obra que Deus fala que a gente precisa fazer, e que a gente, nós vamos até lá, a gente realiza a obra, mas nós não voltamos para o lugar do relacionamento. Volta aí, Carol. O que deveria acontecer? Olha só, ela voltar, porque é nesse lugar do relacionamento é que Deus compartilha aquilo que está no coração dele. Amém. Obrigado, Deus. Carol. Amém. Vocês estão entendendo como isso é importante? Sabe, amados, muitas vezes nós estamos fazendo coisas e deixamos o lugar do relacionamento. Isso é perigoso, porque nos tornamos religiosos demais, irmãos. Maria, mãe de Jesus, ela sabia que Jesus, bebê Jesus, era filho de Deus e salvador do mundo? Sim. Sabia, não sabia? Você já parou para pensar o cuidado que Maria tinha com Jesus? Eu estou segurando o Salvador do mundo. Com certeza ela tinha um cuidado muito grande. Mas há uma passagem em Lucas, ela é única e só está em Lucas, que diz o seguinte, que todos os anos eles iam a Jerusalém. E um dia eles estavam voltando e no meio do caminho Maria pergunta para José: José, você viu Jesus? Perdeu o Salvador. Não, eu pensei que estava com você. Você é a mãe? Não, mas você é o pai. Não vi Jesus. Cadê Jesus? Sabe, essa passagem fala de liderança. Porque com o tempo eles se acostumaram com a presença de Jesus, que chegou ao ponto que eles estavam na jornada, no meio do caminho, e não sentiram falta. Sabe, queridos, infelizmente é o que acontece muitas vezes.
Nós estamos na jornada e Jesus ficou. Estamos fazendo coisas, mas Jesus ficou. E aí, o que nós precisamos fazer quando Jesus fica, irmãos? Nós precisamos voltar, porque a jornada sem Jesus não vale a pena. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos desenvolver relacionamento com Jesus. Não dá para continuar a jornada sem Jesus. Isso é importante, que você entenda que o seu chamado, em primeiro lugar, é de você desenvolver relacionamento com Jesus. E Ele chama a todos, e esse relacionamento não é só para um grupo de pessoas, esse relacionamento é para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Porque esse chamado fala de salvação. O chamado é para intimidade, é para relacionamento, e isso começa com a nossa salvação. Lembra-se, o pecado nos faz inimigos de Deus. Mas quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nos tornamos amigos de Deus. Deus deseja ser seu amigo. Ele quer revelar a você os seus planos, os seus propósitos. Amém, queridos? Então o chamado, ele começa com a salvação, e essa salvação é para todo homem. Amém? Por isso que a palavra de Deus fala em Apocalipse 22:17: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beber de graça da água da vida está à disposição. Amém, queridos? Isso é importante. Então o chamado é para o relacionamento, e esse relacionamento é definido através da salvação, e é disponível através de Cristo. A palavra de Deus fala em João 10:10 que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém? Então essa vida em abundância, ela é resultado de uma relação com o Senhor Jesus. Desfrutando desse relacionamento, desfrutando dessa intimidade com Deus, eu posso ter uma vida abundante. Amém? Permanecer em Cristo, isso vai nos levar a essa vida abundante. Então no reino de Deus tudo funciona no contexto de relacionamento com Ele. E isso você vai ver na história da igreja, você vai ver na palavra de Deus. O chamado de Deus no Antigo Testamento começa com Abraão. E a palavra de Deus fala que Abraão, ele, pai da fé, e Deus estabelece com ele uma aliança de sangue. Fala de relacionamento. Jesus com seus discípulos, e essa ação de Jesus com seus discípulos nos fala de 4 coisas importantes. Jesus, ele chama os seus discípulos para si, para um relacionamento. Os discípulos de Jesus vieram até ele para servir outros, para servir a geração. Jesus chama os seus discípulos para estar com eles. Isso fala de amizade, compartilhamento, compreensão, fundamentos para uma verdadeira comunhão. Mas nesse tipo de relacionamento, Jesus também foi capaz de encorajar os seus discípulos e também transformá-los. Através do relacionamento com Jesus, aqueles homens, eles foram transformados. Eles não eram mais os mesmos. A palavra de Deus fala em Atos 4:13:
vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe, quando você começa a andar com Jesus, você começa a ficar parecido com Ele. Quando você começa a andar com Jesus, os seus atos são diferentes. Quando você começa a andar com Jesus, as pessoas começam a perceber que há algo diferente na sua vida. Amém? Por quê? Porque isso fala de relacionamento. Eu não sei os irmãos, eu já tenho 21 anos de casado, né? O irmão José, o irmão Nasci deve ter mais tempo, né? Mas você sabe que com o tempo você fica se parecendo com a sua esposa. E a esposa com o esposo, e um começa a conhecer melhor o outro, não é verdade? Por quê? Só de relacionamento. E na vida com Deus é a mesma coisa. Nós começamos a expressar isso. E na verdade, irmãos, esse sempre foi o desejo de Deus, de ter filhos à imagem de Cristo. Uma vez eu estava ouvindo o testemunho do Reinhard Bonnke, um grande evangelista da África, e ele compartilhou uma visão que ele teve. E essa visão que ele teve era uma visão, um sonho, que um dia ele chegava no céu. E o Reinhard Bonnke, você nunca ouviu falar nele, ele faz cruzadas na África para 1 milhão de pessoas numa noite. Se colocar lá no YouTube você vai ver. E ele teve essa visão, e ele chegava no céu, e ele achava que ia ser recebido uma banda, uma recepção, né? E chegou lá, não tinha ninguém para receber. Ele entrou numa sala, não tinha ninguém, e de repente o Senhor entrou e começou a andar ao derredor, olhando para ele de cima para baixo, de baixo para cima. E aí ele pergunta: Senhor, por que o Senhor está olhando para mim desse jeito? Ele disse: meu filho, eu estou olhando para você para ver o quanto do meu filho você se parece. Sabe, irmãos, eu creio que um dia nós vamos estar diante de Deus, e Deus não vai querer saber quantas casas, qual era a cor do seu carro. Ele vai ficar perguntando esses detalhes para você. A verdade é que Ele vai olhar para nós e Ele quer ver em nós o quanto de Jesus você se parece. Isso fala de relacionamento. Mas há uma segunda coisa que é importante para servirmos a geração. Primeira é entender o chamado. Deus me chamou para um relacionamento. Mas a segunda coisa importante para servir a minha geração, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber qual é a minha identidade. E a palavra de Deus fala em Efésios 2:10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe, saber a sua identidade, isso é importante para o cumprimento do propósito. Infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos vivendo situações, crise de identidade. Não sabemos quem somos.
E aí é um problema muito sério. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, da briga, da confusão, que não tem identidade. E aí, o que acontece? Quando eu não tenho identidade, quando eu não sei quem eu sou, a minha identidade vem da minha posição. Eu não sei quem eu sou, então eu tenho um cargo. Então a minha identidade vem desse cargo, dessa posição que eu estou. E aí qual que é o problema? Aí bons líderes começam a chegar muito perto desse cargo. Como eu não sei quem eu sou, e eu começo a ver aqui que esses líderes estão muito perto, e eu posso perder esse cargo, eu preciso dar um jeito neles. Em alguns lugares eles mandam lá para o fim do mundo, né? Eu preciso me desfazer deles, porque eles são muito bons, estão crescendo, estão desenvolvendo. Por quê? Porque se eu perder esse cargo, essa posição, eu não sei quem eu sou, não tenho identidade. Se eu não tenho identidade, eu não sei quem eu sou. Então eu preciso dar um jeito neles, eu preciso fazer eles sumirem de Lucas do Rio Verde, porque eu vou perder a minha posição. Perdendo a minha posição, eu perco a minha identidade, eu não sei quem eu sou. Mas sabe, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei a minha identidade, eu não preciso brigar. Você tem confusão, você quer o cargo? Não tem problema, pode receber o cargo, a posição, não tem dificuldade. Por quê? Eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei que Deus me chamou. Nós não precisamos brigar. Amém, queridos? Porque eu sei quem eu sou. Quando sabemos quem somos em Cristo, temos clareza no propósito e nós não brigamos por cargos, por posições, sermos lembrados. Eu não preciso de aplausos. Eu sei quem eu sou em Cristo. E essa identidade ela é desenvolvida com relacionamento com Jesus. Olha, você olha para a vida dos discípulos, como eles eram antes: medrosos, inseguros, buscando posições no reino. Mas depois de um relacionamento com Jesus, eles se tornaram outros homens. Ao ponto de Atos 4:13 fala, eles viram que Pedro e João, homens sem letras e indoutos, que eles haviam estado com Jesus. Você olha para aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro todo nervoso, aquele Pedro, e de repente esse homem cheio do Espírito Santo é transformado. Uma outra identidade. Por quê? Porque andou com Jesus. Sabe, hoje nós queremos cumprir propósito sem ter relacionamento com Jesus. E sem ter esse relacionamento com Jesus, nós não teremos clareza no propósito, e também nós não receberemos coisas novas do Senhor, e não desenvolvemos uma identidade. Então, existe uma coisa muito importante. Eu preciso definir a minha identidade. Preciso definir quem eu sou. E eu quero dizer que isso para Moisés foi algo muito importante, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus. Em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23 até o versículo 27, a palavra
palavra de Deus diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Versículo 26: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Essa passagem é poderosa, porque ele precisava esclarecer quem de fato eu sou. Isso era uma questão importante para Moisés. Eu sou um príncipe? Eu sou filho da filha de Faraó, ou eu sou um hebreu? É uma crise de identidade. E agora ele precisa definir. Não tem como. Vocês já ouviram talvez alguma história onde houve troca de bebês, e aquele bebê começou a crescer numa família que não era, e chega um momento que eles começam a perceber que tem algo estranho, tem algo que não bate. Por quê? Porque é uma crise de identidade. E Moisés teve essa crise. Ele nasceu como filho de escravos, foi posto no rio, você sabe da história, mas cresceu num palácio. E agora ele precisa tomar uma decisão. Quem sou eu realmente? Eu sou um escravo hebreu, ou eu sou membro da família real egípcia? E isso havia consequências. Será que é melhor ficar ali como fazer de conta, tentar trabalhar com o sistema, ou eu defino realmente a minha identidade? Eram as oportunidades. A primeira, faço de conta, porque se eu ficar na família real, vou ter fama, vou ter poder, vou ter dinheiro, vou ter tudo que eu preciso. Mas a outra, eu vou admitir então as minhas raízes como um hebreu, e eu vou viver como escravo e humilhado. Talvez trabalhar aí como escravo e talvez perder a minha própria vida. Sabe, queridos, uma das razões que Deus usou Moisés é porque Moisés era um homem de integridade. Ele era íntegro. E a palavra fala que ele recusou ser alguém que ele não era. Ele se recusou a viver uma mentira. Então ele tomou uma decisão, e essa decisão afetou o resto da vida dele. Eu não vou viver uma mentira. Eu vou ser aquilo que eu nasci para ser. Talvez ele até pensou: olha, posso fazer de conta, tentar trabalhar com o sistema, e aí eu posso aliviar o peso. Mas ele não fez isso. Ele disse: eu sei quem eu sou. E ele recusou-se a permitir que qualquer amigo ou qualquer pessoa pudesse mudar a sua identidade. Ele sabia quem ele era. E olha, a palavra de Deus fala em Hebreus 11:24: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Essa palavra recusou, isso literalmente significa repudiar. É como se você pensa sobre isso e você repudia isso. Não tem jeito, de maneira alguma eu não vou aceitar isso. Não há como voltar atrás. Serei o que Deus me fez para ser. Amém.
Sabe, irmãos, um dos maiores problemas que nós vivemos hoje, o estresse que há, é porque muitas vezes estamos tentando viver ou tentamos ser alguém que nós não somos. E quando você tenta viver de acordo com a expectativa de outras pessoas, o que as pessoas acham a seu respeito, você vai viver estressado. E uma hora não vai dar certo. Por quê? Porque Deus fez você para ser você. E Deus quer usar a sua vida do jeito que você é. Aleluia. Por quê? Porque existem marcas na sua vida que tornam você único. Sabia disso? Existem marcas na sua vida que tornam você uma pessoa única. Você já deve ter ouvido falar sobre, na palavra, sobre vasos, né? A palavra fala vasos de barro, de ouro. Mas você talvez já ouviu falar sobre vaso escolhido. Você sabe por que essa menção, vaso escolhido? Né? Deus fala para Ananias acerca de Saulo, né? Olha, vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. É porque no Oriente Médio, quando o oleiro ele está fazendo o vaso escolhido, ele é um vaso diferente. No momento que ele está fazendo o vaso, algo acontece que aquele vaso se torna diferente dos outros vasos. É uma cor, é uma tonalidade de cor, é algo que acontece que faz daquele vaso único. Então o que ele faz? Ele pega aquele vaso, guarda numa prateleira à parte, e o nome desse vaso é vaso escolhido, porque o oleiro escolheu o vaso, é um vaso precioso. Ele não é igual aos demais vasos, ele é um vaso especial. Aí quando uma pessoa entra para comprar um vaso, a pessoa fala: eu quero comprar um vaso. O oleiro fala: ó, tá cheio de vaso aí. Aí a pessoa fala: não, mas eu não quero esses vasos, eu quero o vaso escolhido. Aí o oleiro sabe que já está se tratando de uma pessoa que sabe o que quer. Aí ele pega essa pessoa, leva nessa prateleira ou nesse armário, e ele apresenta para a pessoa o vaso escolhido, que são vários vasos que são vaso único. E sabe que esse vaso escolhido, ele não é vaso para você colocar Coca-Cola, suco de laranja, água. O vaso escolhido é um vaso caro, é para ser colocado em lugar de destaque. Por que eu estou falando isso? O oleiro conhece você, e há marcas na sua vida que faz de você uma pessoa única, e Ele sabe onde você está. Na hora certa, no momento certo, o oleiro sabe onde você está. E é o oleiro que coloca você no lugar de destaque. Há uma obra para ser feita nessa cidade. Deus conta com homens e mulheres, com jovens, que entendem isso. Vasos escolhidos. Amém. E na hora certa e no momento certo, Deus vai te usar.
E tudo aquilo que você já passou, tudo aquilo que você já enfrentou, que muitas vezes você fala, pastor, eu não entendo, não compreendo. Mas o oleiro sabe, o oleiro conhece. Você é vaso escolhido, você é único. Essas marcas tornam você uma pessoa única. E Deus quer usar a sua vida. Mas você precisa entender quem você é. Você precisa entender a sua identidade em Cristo. Deus fez você para ser você. Ele não deseja que você seja uma outra pessoa. Não dá certo. No começo eu era jovem. Eu já sou pastor há alguns anos. Eu era jovenzinho, né? E tinha uns pastores assim pentecostais. Eu tentava querer ficar imitando eles, né? Aí tinha que abrir assim a Bíblia. Eu era adolescente, né? Nessa época, eu já tenho 42 anos. E aí tinha uns que davam uns pulos, uns saltos. E aí às vezes eu treinava também. Abria assim a Bíblia, assim, saía saltando. Aí você quer imitar, né? Mas posso dizer, chega uma hora que não dá certo. Não dá certo você imitar. É estressante demais. Eu entendi que eu preciso ser o que eu sou. Amém. E que Deus, Ele deseja usar a minha vida da maneira que eu sou. Amém, queridos? Então seja você. Seja autêntico. Não vive uma mentira. Compreenda as suas limitações. Entende as suas limitações. Mas seja você. Tenha essa liberdade de ser você. Porque na verdade a obra que precisa ser feita não é através da sua força, dos seus diplomas, mas é nele. Como Daniel disse aqui, o nosso esforço aqui é entrar no descanso. Porque na verdade a obra já foi feita. A obra que precisa ser feita aqui já foi feita em Lucas. Nós só temos que cooperar com o Espírito Santo de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, eu quero fazer diferença nessa cidade. E deixa eu te dizer algo, queridos. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer: não, eu preciso estar mais preparado. Eu não estou preparado, eu preciso que Deus faça algo. E aí tem pessoas que estão esperando a segunda vinda do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo, não tem segunda vinda. Aleluia. O Espírito Santo, ele já veio, ele reside aí dentro de você. Amém? Então o que isso significa? Significa que tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus está aí dentro de você. Nós já moramos nos Estados Unidos. Eu morei 17 anos, minha esposa morou 15. E nesse tempo nós plantamos uma igreja na cidade de Jacksonville, Flórida. Ficamos lá 10 anos nessa igreja. E nesse tempo, toda a comunidade, o trabalho que nós fizemos lá foi com brasileiros. Então, nós pregávamos para brasileiros, minha esposa ministrava para brasileiros. E de repente, nós estamos num país de língua inglesa, onde não tem brasileiros. Por alguma razão, brasileiros não vão para Zâmbia. Engraçado, a gente encontra mais brasileiros nos Estados Unidos, mas na Zâmbia você não encontra muitos brasileiros. Mas, amém, né? E logo no começo bateu uma crise nela. Como que eu vou pregar para essas mulheres? O meu inglês não é tão bom. Eu não falo direito, nunca preguei inglês. Bateu essa crise, mas nós tínhamos uma palavra, que era aquele lugar que era para nós estarmos. Sabe o que ela fez? Ela foi para o quarto. Senhor, o Senhor me trouxe. Há palavras proféticas, que esse é o nosso lugar. Hoje eu preciso da língua, Senhor, porque eu preciso ministrar para essas crianças. Eu preciso ministrar para essas mulheres. Existem mulheres aqui que precisam receber. Eu preciso do inglês. Sabe o que Deus falou para ela? Minha filha, é o que você precisa para cumprir o propósito. Está aí dentro de você. Pode abrir a boca e falar.
Irmãos, hoje ela tem mais de 1.000 crianças em células. Ela tem discípulas locais. Hoje, quando eu saio lá, ela prega em inglês, ela ministra discipulado em inglês. Por quê? Porque tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus já está dentro. Porque é o Espírito Santo que nos capacita. Então, para de colocar limitações. Não limite Deus. Não limite aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Você tem tudo o que precisa. Meu Deus, eu só tenho 3 minutos. Então você precisa entender o que é sucesso. Sucesso é ser o que Deus me fez para ser. Moisés, ele entendeu isso. Ele descobriu quem ele era. Você precisa descobrir quem eu sou. Eu sei quem eu sou um hebreu. E qual foi a motivação de Moisés para largar tudo e viver o propósito de Deus? A resposta está em Hebreus 11, 27, que a palavra diz que ele via aquele que é invisível. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Jesus ensinou: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Então a sua capacidade de manter uma visão clara de Cristo exige que você tenha um coração puro. Moisés via aquele que é invisível. Abriu mão de coisas que muitas vezes nós lutamos todos os dias para ter: riqueza, poder, fama. Eu quero fechar hoje aqui dizendo algo para os irmãos. A arca de Deus ficou na casa de Abinadab 20 anos. E você sabe o que aconteceu? Nada. Mas de repente a arca naquela época, no Velho Testamento, representava a presença de Deus. Mas a arca na casa de Obed-edom ficou por 3 meses. Você sabe o que aconteceu? Tudo aquilo que ele tocava prosperava. Por quê? Porque a arca na casa de Abinadab era simplesmente mais um móvel empoeirado. Mas na casa de Obed-edom era a presença. Com certeza toda manhã ele reunia a família ao redor da arca. E ali desenvolvia relacionamento. Davi fica sabendo: não, nós temos que trazer a arca. Mas os vizinhos passavam pela casa de Obed-edom as espigas de milho, que outrora era assim, irmão José, daqui a pouco estava assim. Tudo prosperava, tudo crescia, e as pessoas começaram a olhar a prosperidade. E aí Davi leva a arca. E Obed-edom diz: Davi, eu quero fazer um pedido. Eu quero ser o guardião da arca. Eu quero estar na porta do templo, juntamente com a minha família. A palavra de Deus fala que Davi aceita. E a geração de Obed-edom deram continuidade a essa obra. Sabe o que eu aprendo? É que ele amou tanto essa presença, tanto esse relacionamento com a presença de Deus, ele disse: eu não consigo mais viver sem ela. Ele abriu mão das riquezas, ele abriu mão de tudo para poder ficar junto à presença. Sabe, quando nós desenvolvemos relacionamento com Deus, intimidade com Deus, quando nós entendemos quem nós somos, coisas não têm mais importância, mas sim a presença, o propósito se torna muito mais importante em nossas vidas. As pessoas às vezes perguntam: como é que você consegue viver na África? Todo lugar, né?
presta e tal. Mas sabe, quando você está no lugar do propósito, coisas não têm mais importância. As pessoas são importantes. Eu costumo dizer que a beleza da África não está nas coisas, estão nas pessoas. Eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento. Nós precisamos ver aquele que é invisível. E Ele está aí dentro de você e reside dentro de você. Duas coisas importantes: o chamado ao relacionamento. Segundo, eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou em Cristo. Minha identidade. A palavra de Deus fala que Ele te formou desde o ventre da mãe. O maior problema é quando nós queremos tomar forma de uma outra pessoa. O Senhor te fez assim, você não é um acidente. Você não foi um erro. Deus te formou. Por isso eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você ore. Sabe, Deus deseja te usar. Como eu disse, há um clamor nessa cidade. Sabe, existem pessoas que estão esperando por você. E se você, nesta noite, sente que o Espírito Santo falou ao seu coração, e você deseja dizer: Senhor, eis-me aqui. Quero que você saia do seu lugar enquanto o grupo de louvor começa a ministrar esse louvor. Vem aqui à frente como um ato profético. Vamos orar juntos. Amém? Pode louvar. Oh, Senhor. Saia do seu lugar. Diz-me aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus te chama para intimidade. Deus está chamando algumas pessoas para intimidade. Uma intimidade com Ele. Vem, meu filho, vem, minha filha. Eu quero revelar os segredos que estão no meu coração. Eu quero abrir o meu coração para você. Deus te ama. Deus te ama. Sabe, quando nós começamos a comunidade, o Senhor ele falou algo muito forte no nosso coração. E nós líamos Romanos 8:32, se eu não me engano. Se eu estiver errado, pode me corrigir. E falava assim que 8:19, obrigado. Fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sabe, queridos, às vezes as pessoas olham esse versículo como algo que é futuro. Algum dia os filhos de Deus vão se manifestar. Queridos, nós somos a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos, porque quando nós andamos com Cristo, como Marco Aurélio falou aqui, nós somos parecidos com Ele. E as pessoas, elas olham para nós e falam: eles são filhos de Deus, porque eu vejo o Senhor na vida deles. Os irmãos vão compartilhar algo aqui, e aí nós vamos finalizar. O gasofilácio está ali atrás. Assim que você sair, você pode deixar a sua oferta. Mas antes nós queremos compartilhar algo que
uma experiência, né, que vocês tiveram, e eles vão estar compartilhando com a gente aqui. Esse aqui é o Arthur, e essa aqui é a dona Isabela, quase ninguém conhece. A paz, irmãos. Hoje, no momento da adoração, surgiram algumas dúvidas a respeito de visões e manifestação sobrenatural. E as crianças perguntaram a respeito, porque nós incentivamos muito as crianças que não existe Espírito Santo Júnior. O mesmo Espírito Santo que move em nós, move com elas também. E nós incentivamos eles a conversarem com Deus. E o Arthur, ele já tinha compartilhado algumas vezes conosco que ele tinha muito medo. E ele não queria, tanto que quando a gente tocava no assunto, ele emburrava, sentava no chão e não queria mais nada no culto. Acabava o culto para ele. E hoje ele tem algo diferente para contar. Mas, eu perguntei pra Carol, falei que eu queria ter uma experiência, mas eu não queria sentir medo. Eu falei pra ela que eu tinha medo de ter, porque às vezes eu queria ver ele, mas não queria, porque quando eu visse ele, eu pensei que eu ia ter medo de eu ver algo e eu ia ficar com medo. Só que daí a Carol falou que era pra mim pedir pra ele, ver ele, mas não sentir medo. E a gente tava começando o louvor, eu pedi, né? Falei, Senhor, eu quero te ver, só que eu não quero sentir medo. Quero ver anjo, ver você. Quero ter visão, né? Começou o louvor, pedi. Na hora que eu parei, comecei a olhar, de repente eu vi Jesus passando em volta dela. Na hora eu caí, comecei a chorar. Não tava acreditando muito, porque eu mesmo vou falar que eu duvidava muito que isso ia acontecer. Então, eu fiquei muito feliz. E depois que eu desci, deitei e caí, eu comecei a chorar, mas de alegria. E depois eu senti algo atrás de mim. Eu tinha certeza que era ele também. E a Carol, depois quando acabou o louvor, ela comentou que ela sentiu ele na hora que ele passou atrás dela. Então, cara, não sei nem o que falar. Tô impressionada. E a Ana Maria Clara, que é uma outra das nossas crianças, ela falou que ela viu a hora que o meu cabelo fez assim. Que ele passou muito rápido. E eu senti um arrepio e senti meu cabelo mexer. E ela viu o meu cabelo mexendo. Ela não viu Jesus passando, mas ela viu o movimento do meu cabelo. E a Isabela também quer compartilhar uma visão que ela teve. Mas a maioria aqui já me conhece. E quando eu tava lá, como o Arthur tava contando a experiência, eu olhei lá perto da TV e eu vi Jesus dentro de uma árvore. Só que essa árvore não era aquelas árvores que tem aqui. Era uma árvore grande, parecia a árvore da vida. E eu vi essa árvore que tinha Jesus dentro de uma cabana. Não era uma cabana, era uma casa na árvore. E agora eu vi uma árvore gigante aqui. E aqui é uma casa na árvore grande. E ela vai continuar crescendo. Outra criança, a Duda, ela pediu para eu compartilhar porque ela tem vergonha ainda, mas logo isso vai passar. De uma visão que ela tem pedido muito para Deus algo e Deus tem testificado isso no coração dela. Há um mês atrás ela compartilhou, no culto passado ela sentiu e nesse culto de novo. Que é eu falei com ela, é uma certeza que Deus quer dar no coração dela, de que ela vê o pai dela pedindo perdão para algumas pessoas que sentem que precisam ouvir esse perdão. E ele vai conhecer o amor de Jesus e isso vai fazer ele muito feliz. E ela vê Deus junto com o pai dela, quando o pai dela pede perdão, mostrando para ele que ele não está sozinho.
E ela queria muito compartilhar isso com vocês, porque Deus tem falado todos os dias isso para ela. Então ela tem essa fé de que vai acontecer. Amém. Agora eu vi um coração gigante, gigante mesmo. Tem no meio daqui. E esse coração é o de Deus, eu imagino. Glória a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por ter um coração sensível e realmente se esforçar para estar aqui com a gente. Esses 2 dias de viagem aí, pra você ter ideia, você acha assim, tá lá na Zâmbia, pega o avião, vai para São Paulo, Cuiabá, chega em Lucas. Não, você tá por fora. Viajou pela África, da África para Espanha foi para o Peru, depois para o Chile, daí do Chile foi para São Paulo, aí que foi uma aventura, mas glória a Deus, sabe, realmente foi muito precioso para nós. E os livros estão ali atrás, está dando muito do pastor Marcelo, não falou nem o valor do livro, custa R$10, irmãos, R$10 o livro, não deixem de comprar, sabe, são livros preciosos mesmo. Nessa terça-feira nós temos noite de adoração às 19h30. Se você está nos visitando pela primeira vez, sei que o tempo já avançou, mas agora já passou mesmo. Aqui na entrada, atrás dos irmãos ali tem uma mesinha, pode ficar aí, não preocupa não. Tem uma mesinha e ali tem uns papéis. Você pode preencher ele, colocar o seu nome, dizer se você primeira vez que você está vindo aqui, se você está conhecendo a Cristo agora, se você deseja ficar aqui conosco. Então você pode preencher, colocar seu nome, telefone, bairro que você mora e nós vamos entrar em contato para poder conhecer você melhor. Amém? Quer dizer que é muito bom estar de volta aqui com os irmãos, é indescritível realmente poder estar aqui e vai ser um segundo semestre aí poderoso. Amém? É isso. Até terça-feira. Deus afilar está ali atrás.